se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhantes para o meu amor passar. Nessa rua tem um bosque que se chama solidão. Dentro dele mora um anjo que roubou meu coração. Se eu roubei teu coração, é porque te quero bem. Se eu roubei teu coração, é porque tu roubaste o meu também. Eu penso em resiliência e superação. O que sustenta aquela casa é a coletividade, né? União. Eu acredito que é gratidão. Eu preciso dizer que foi um desafio. Então, acho que a palavra para 2021 é superação, né? O 2021 a gente teve o cuidado. Foi um ano de protagonismo. Para mim seria solidariedade e compaixão. Para mim seria solidariedade. Para nós, assim, foi um ano de reinventar. Mas a palavra é adaptação. Eu acho que mais do que uma palavra é uma expressão, que é respeito ao tempo. Mas eu diria que a palavra, assim, que me ocorre é determinação. Eu penso que os vínculos que a gente conseguiu, né, depois de tanto tempo fechado aí em isolamento, que a gente conseguiu manter, é uma conquista. Manter as parcerias, né, todas as parcerias que a gente conseguiu e tudo que a gente conseguiu proporcionar para essas famílias nesse momento, parceria com o Orgânico Solidário, todas as cestas básicas, todos os apoios que a gente teve para que a gente pudesse estar minimizando um pouco tudo que as famílias estavam passando, né? A gente teve muitas famílias que ficaram desempregadas, sem renda, famílias que voltaram a morar com seus familiares porque não tinham mais condições de pagar o aluguel. Então, todas essas articulações que a instituição buscou para que a gente pudesse estar minimizando tudo isso, foi uma conquista, assim. Quando a gente vê números, e a gente vê não só números, mas o impacto que a gente tem todo dia. Todo dia a gente tem esse retorno, e é isso que faz valer a pena. Uma outra coisa que também marcou muito foi o olhar para o pedagógico, o olhar para o educativo, né, com a vinda do programa do Pode Crer também. Então, isso faz com que a gente realmente aproxime essas crianças de uma realidade ali fora da comunidade da praia, né? Oferecendo assim o que tem de melhor para eles. Eu acredito que foi os momentos que a gente teve, conseguir colocar em prática as nossas ações educativas, os momentos que a gente se fortaleceu enquanto grupo também, a aproximação que a gente teve com a comunidade, com as crianças, com os adolescentes, com as famílias, né, através dos projetos também. Me parece muito que a gente conseguiu restabelecer laços de afeto com a comunidade no geral, com os colegas, com as equipes, enfim. A moeda social. Que presentão também, né? Meu Deus.
as famílias ficam muito agradecidas. Os depoimentos são emocionantes, assim, né? Tem pessoas que ficam economizando aqueles R$200 para a hora que realmente apura do cano, na hora que as pessoas não têm mais nada em casa para comer, né? Então a moeda fica ali, é uma reservinha deles, a gente vai acompanhando essa utilização. Então é uma reserva que eles fazem. Ao mesmo tempo, para algumas famílias, dá a oportunidade dessas crianças comprarem algo dentro do comércio local que elas nunca imaginaram nem comer. Conversando com as professoras lá da Guiné, eu perguntei como é que as famílias levam, né, as crianças para a escola e tal. E ela disse, professora, vai arrebanhando as crianças ao longo do caminho. As crianças andam 12 quilômetros para ir para a escola. Então, todo esse contexto, ele precisa ser pensado para que a gente não faça um processo de formação daqui para lá. E sim, trazendo o conhecimento que a gente tem junto com os conhecimentos que elas têm, porque é uma cultura linda também. E um dos desafios também é encontrar documentos que pudessem nos dar elementos para pensar essa formação. Não se tem muita documentação. Tudo é muito oral. As histórias na África são muito orais, são muito nos grupamentos, não ficam escritas, elas são orais. Então, esse projeto, ele também é piloto que nós estamos fazendo, não é um projeto que a gente vai chegar lá e executar e está tudo maravilhoso, não. Ele vai sendo avaliado sistematicamente ao longo do processo e ele vai sendo modificado. A gente tem uma dificuldade que é a internet lá, né? A gente não tem uma internet ágil como a nossa aqui, né? Lá a gente tem que habilitá-los para que eles possam participar das formações. Então, as formações vão ser feitas numa escola, a gente com um data show, os professores têm que estar todos nesse lugar, porque nas residências isso não acontece, né? Porque não tem essa tecnologia, né? Foi um ano, não foi tão forte quanto o de 2020, né? Mas 2021 também foi cheio de desafios, no qual a instituição superou bastante, né? A gente trabalha com público de adolescentes, jovens, também tem o pessoal da equipe que já são de idade. Então a gente estava todo o tempo lutando, como todo mundo, lutando com a pandemia, né? Mas sempre sem desistir, sempre na luta, sempre tomando todos os cuidados. No ano de 2021 também, outra coisa que para o Centro Cultural foi uma conquista muito importante, foi a gente conseguir atender mais de 500 jovens em 2021, no ano de pandemia, sem perspectiva de economia funcionando. Então a gente conseguiu bons parceiros, a gente conseguiu atender vários jovens e isso para nós também é um motivo de alegria, porque o prédio estava cheio. A proposta de a gente ter aquele prédio no estreito é para ser utilizado, é para ser um lugar que os jovens frequentam, então a gente conseguiu alcançar isso muito mais do que a gente imaginava nesse ano de 2021. Uma outra conquista que para o Centro Cultural também foi importante foi conseguir co-realizar o Pode Crer com o IVG e os demais parceiros que apoiaram esse projeto. Então é um projeto piloto que aconteceu no Centro Cultural, no Espaço Centro Cultural, com o apoio de muitas instituições, financiado pela Caixa Econômica também. Então isso para nós é motivo de muito orgulho e muita alegria também ter conseguido fazer esse programa dentro da nossa sede, com a nossa equipe. Foi um aprendizado para todos e a gente acha que é um programa super positivo e que vai trazer bons frutos no curtíssimo prazo. A gente também, em 2021, como conquista, conseguiu realizar uma parceria com o Criança Esperança, que é uma instituição referência nacional em projetos sociais. Então, o Centro Cultural conseguia acessar o Criança Esperança como financiador, como parceiro. Também, para nós, é uma conquista muito importante, porque endossa a qualidade do atendimento e a qualidade que o Centro Cultural faz como instituição. Então, esse ano, por mais que tenha sido um ano de pandemia, com as empresas, muitas delas fechando ou dando uma pausa na sua atividade, a gente conseguiu inserir e até efetivar, ao todo, somando-se 115 jovens no mercado de trabalho. Então, é um número muito expressivo para um ano de pandemia e, de novo, é uma conquista muito importante para o Centro Cultural e para os jovens que conseguiram ter essa oportunidade do primeiro emprego, ser inserido no mercado de trabalho, conseguir ter sua renda. Alguns em até algumas situações ainda hoje são a única fonte de renda da família, com o seu salário de jovem aprendiz. Então, na perspectiva da inserção no mercado de trabalho, isso é um número, uma conquista importantíssima para o Centro Cultural.
Acho que uma luta, a mais marcante quando eu penso em 2021 é a luta pelo retorno do atendimento presencial. Foi um mês, 45 dias em que o município, o estado não tinham isso consolidado de como esse retorno aconteceria. Então, se foi pensado a princípio uma autonomia para as instituições, então cada instituição decide como vai acontecer, e aí existe uma pressão da rede para que isso seja uma responsabilidade também do Estado, que o Estado assuma uma responsabilidade diante disso. Então o Estado prepara um documento, o CEDEP já tinha retornado o atendimento presencial e aí a gente tem um documento para preencher, então para o atendimento presencial para poder voltar. Mas o nosso anseio nesse contexto era sempre motivado pela preocupação com as crianças e os adolescentes que a gente atende, né? Com as famílias que não estavam podendo trabalhar porque tinham que assumir os cuidados dos filhos pequenos em casa, e aí a mãe trabalha com diária, não tem com quem deixar o filho. Então a gente entendendo a importância que o CEDEP tem dentro do território, a importância do papel que o CEDEP desenvolve para as famílias, para as crianças, a gente via a importância de voltar ao atendimento. Mesmo que isso nesse contexto fosse frágil, envolvesse riscos, envolvesse vários cuidados, e a gente estava aberto para pensar tudo isso, né? Então a gente não voltou ao atendimento simplesmente, mas fez uma série de reuniões com as famílias, pensou esse retorno junto com o território, junto com a comunidade. As crianças se comprometeram com esse retorno, com o uso da máscara, com o uso do álcool, então o retorno ele foi muito bonito. Então, durante o programa, tanto o Caderneta Social quanto o Banco Comunitário, os outros programas que a gente teve de transferência de renda, sempre me surpreendeu as fotos, sabe? Foto de geladeira vazia e que hoje eu estou conseguindo comprar algo, hoje meu filho vai comer tal coisa, ou eu estava sem comer carne há quanto tempo, pelo fato, hoje eu vou conseguir tal coisa porque o CEDEP proporcionou. Então isso foi muito bacana, sabe? Essas fotos sempre trouxeram muito impacto pra gente, sabe? E eu e o Caio, a gente sempre brinca que as nossas gerações futuras estão abençoadas há muito tempo, porque o que a gente ouve de Deus abençoe vocês, é muito bacana. E é muito sincero essa troca, sabe? Agora com a pandemia, a gente começou a ter mais contato pela internet, pelo Facebook, pelo WhatsApp. Então as reuniões começaram pelo WhatsApp, celebrações de missas também, para não deixar aquela parte da espiritualidade cair, foi pelo Facebook. E também o WhatsApp foi muito fácil da gente poder ter o contato de saber como é que está o nosso colega, como é que está o vizinho, como é que está o vizinho distante, né? O vizinho do meio. No momento que a gente começou com as missas de volta, o fato de respeitar o espaço do outro, ver como as pessoas interagiam tipo online para dar espaço para outras pessoas que têm mais costume, tipo o idoso, que eles tinham como essa necessidade de voltar na igreja. As pessoas jovens ainda dividiam através do online, porque cada um entendeu o seu momento, o seu espaço. E foi muito legal porque a gente conseguiu se adaptar, né? E continuar se olhando no olho. E muitas vezes a gente pegou cesta básica orgânica, e daquela cesta básica orgânica que seria para uma instituição só, foi dividido para 16, 15 famílias. Isso foi muito bom. Me satisfez muito porque a cada vez que eu cheguei, um vizinho batia na minha porta, eu vim aqui buscar aquelas verduras e as frutas que você tinha conseguido de doação. Eu não alimentava só a mim, mas alimentava o meu próximo, né? Então eu estava me vendo não ser igual, mas semelhante ao bom samaritano, estendendo a mão. A formação de liderança nesse caminho, acho que é uma oportunidade muito grande para quem está envolvido nesse processo comunitário, né? E acho que essa parceria da Unisul com o IBGE vai fortalecer, né, essa organização, essa preparação e esse compromisso, né? Porque a gente tem essa oportunidade e o melhor quando a gente tem essa oportunidade de dar esse retorno. Eu creio que o senso de solidariedade e comunhão, assim, das pessoas estarem mais sensíveis a outros contextos, a outras dimensões além da escola, isso acabou, acho que, se desenvolvendo um pouco mais. Seja porque a gente teve uma situação um pouco mais caótica,
A gente viu que, falando, né, o vírus não escolheu o rico, não escolheu o pobre. Talvez uns um pouco mais suscetíveis, um pouco mais, mas era uma incerteza. Todo mundo estava praticamente nas mesmas condições nessa guerra. Então e aí acho que a grande vitória foi dessa questão solidária e de a gente poder também, com todos os desafios e limitações que a gente teve, minimamente manter a essência do nosso trabalho educativo. De os estudantes, por exemplo, concluírem o ensino médio. A gente teve estudantes esse ano, né, que tiveram um bom desempenho no Enem, que ingressaram em universidades públicas ou privadas com bolsa. Então isso para a gente foi um grande ganho. A gente teve uma taxa, por exemplo, de abandono e evasão escolar que normalmente é grande nesse contexto, mais baixa do que, ou mais baixa, pouquinho, mas assim, não foi tão gritante como a gente poderia ser, né? Dado o contexto do estudante estar em casa, perder um pouco do vínculo com a escola. Então foram pequenas, mas que são pequenas, às vezes a gente pode dizer, pouco percentual, mas muito grande. Então cada estudante que a gente garantiu que terminasse o ano, que terminasse concluísse o ensino básico, para a gente foi uma grande vitória. Eu acho que um projeto assim que ganhou muita força esse ano foi o projeto de recuperação de estudos, né? De compreender que essa garotada passou um ano de 2020 com muitas limitações, de não ter o contato com o educador, de não ter o professor ali junto com eles para sanar todas as dúvidas no momento da dúvida, né? Então eles vieram realmente com muitas lacunas de aprendizagem. E o que a gente fez? A gente convidou alguns educadores para o contraturno estar junto com eles, reforçando, auxiliando, se dedicando e acolhendo esses estudantes que quiseram estar dentro da escola, né? Olha, eu estou com dificuldade em português, vem aqui conversar com a prof de português. Eu estou com dificuldade em matemática, vem no período da tarde conversar com a professora de matemática. E isso foi um potencial gigantesco para nós, assim, de entender o quanto eles precisam da mediação do educador, o quanto a pergunta assertiva do professor faz com que o estudante reflita sobre aquele conteúdo e faça as sinapses com todo o seu contexto, né? Então foi maravilhoso esse projeto. Todos nós retornamos para a escola com muitas perdas, né? De 2020, todo mundo perdeu em 2020, né? Embora a análise final não seja essa, a gente sabe pensar também o que disso restou de aprendizado, né? No que a gente pode sair maior, apesar de tudo. Teve muita perda. Então a gente se sente fragmentado, né? E tá fragmentado, esperando eles na escola, a gente lembrando como era em 2019, mas também um exercício de desapego, né? A forma como a gente viveu até 2019, por alguns anos, ela fica suspensa, né? Então foi muito emocionante vê-los voltando para a escola, ver o quanto muitos deles descobriram durante a pandemia o sentido da escola também. E acho que a conquista maior é o fato da gente terminar 2021 junto, né? A gente não teve nenhum estudante, nenhum trabalhador que ficou gravemente doente com a Covid, né? Então a gente termina esse ano, acho que agradecendo, né, por essa vida de cada um dos nossos trabalhadores e cada um dos nossos estudantes, para que a gente possa começar 2022 sabendo que a gente foi gigante, né? E que com certeza 2022 tem muito sonho para a gente concretizar, muita coisa bonita para a gente fazer. Tiveram coisas bem legais, que foi o fato da gente ganhar a medalha de bronze na Olimpíada Nacional de Astronomia e Astronáutica, que na verdade não é a medalha em si, mas é o resultado de um processo de investimento na jornada ampliada, né, dos anos finais e ensino médio. Então esse currículo, né, diversificado para os adolescentes e para os jovens faz com que a gente marque, né, pedagogicamente, politicamente, que a gente quer adolescentes e jovens pesquisadores, né, descobridores do conhecimento, né? Eu diria que o programa Pode Crer realmente é uma inovação social muito importante. Ela é uma proposta muito pioneira, inovadora, e a gente ter conseguido colocar em prática, em primeiro lugar, ter conseguido recursos para colocar em prática, né? Depois ter colocado em prática esse piloto ao longo de 2021, um ano ainda em plena pandemia.
né? E ter atendido os 320 crianças, adolescentes e jovens, ter conseguido bolsas para eles, ter conseguido unir uma série de parceiros nessa ideia, né? Eu acho que isso foi definitivamente a coisa mais importante de 2021, na minha opinião. É um projeto muito interessante e que foi o principal motivo pelo qual outras pessoas e outros parceiros e super importantes se uniram ao IVG, né? Então acho que é a nossa realização mais importante de 2021. Outro ponto a se destacar no IVG foi assim a nossa ampliação do número e o aprofundamento da nossa relação com os parceiros, né? E alguns parceiros eram parceiros só de nome, ou só de convênio, de contrato, né? E nesse ano, eles, por conta até do Pode Crer, por conta desse trabalho que deu visibilidade ao IVG, né? A gente teve a simpatia, né? E o interesse, despertou uma curiosidade em relação ao IVG, em relação a organizações super relevantes aqui da Grande Florianópolis, a CAT, por exemplo, né? Mas outras também, muitas outras, né? Então, por exemplo, no programa de apoio às famílias empobrecidas, né? Que é um auxílio que a gente faz mensalmente de R$200 e hoje chegamos a atender 980 famílias num período de quase 2 anos, né? E os recursos de todo esse programa basicamente vêm de doações de pessoas que colaboram e a gente consegue repassar isso aí para essas famílias, né? Isso foi muito importante porque no momento de pandemia você não tinha muito como ficar distribuindo cesta básica, montar cesta básica, porque isso, né, de alguma forma geraria uma aglomeração. Então a gente fez esse programa, conduzimos esse programa numa parceria com o ICOM, né? Os próprios mercadinhos das comunidades recebem essa moeda social, né? E as famílias que recebem esses R$200 em moeda social podem consumir nesses mercadinhos da própria comunidade. E isso se mostrou assim de uma efetividade maravilhosa, né? É um programa que, se possível, a gente tende a continuar, inclusive. E ao longo desses 10 anos, como tudo, né? A gente às vezes tem momentos melhores, momentos não tão bons, mas eu dizia que na média nós temos uma trajetória retilínea ascendente, né? Sempre conseguimos, a foto do ano seguinte sempre foi melhor no sentido de atuação, de conquista, de ampliação do que a do ano anterior. Então assim, acho que é um caminho que a gente vem procurando desenvolver, envolvendo muitas pessoas, envolvendo outras instituições, muita gente participando e que vem se mostrando, na medida do possível, extremamente exitoso, né? E sobretudo agora, com esse ano de pandemia, quando chegou a pandemia, que ficou naquele momento mais difícil, nós até nos perguntamos, meu Deus, como é que isso vai terminar, como é que isso vai acontecer na nossa instituição, como é que a gente vai conseguir trabalhar, como é que ficam os nossos projetos. E surpreendentemente foi o ano em que a gente mais trabalhou, o ano em que mais se evoluiu, justamente por conta disso aí, dessa sensibilidade coletiva que houve aí em relação às pessoas menos favorecidas por parte de todos aqueles que sempre quiseram e se dispuseram em ajudar. Então foi um ano, tirando o aspecto negativo da pandemia, a tristeza que ela trouxe, mas do ponto de vista operacional foi um ano extremamente vitorioso e exitoso para nós. O Pode Crer abriu muitas portas para muitos jovens e me ajudou bastante a começar meu empreendimento, que é minha confeitaria. Eu estou aos poucos, né, uma microempreendedora, mas também que ajuda muito com os cursos, principalmente com os cursos, que daí eu vou focando mais e sabendo mais para onde ir e usando a tecnologia no meio disso tudo. Eu já tive experiência na área administrativa e eu sempre gostei muito da confeitaria, então eu queria interligar as duas coisas. Então eu penso em fazer ciências contábeis ou administração, que é a área mais administrativa, e futuramente também fazer me aprofundar na gastronomia, na nutrição, que eu gosto muito das duas áreas, então eu quero interligar elas. E com o curso pré-vestibular isso ajuda muito a, querendo ou não, passar no vestibular e conseguir, vamos dizer assim, uma bolsa integral, conseguir bolsas, porque hoje em dia uma faculdade é caro para qualquer um, então, e para investir em educação às vezes não é tão fácil.
jeito que o Pode Crer me acolheu foi muito bom, porque existem pessoas, como tu falou, de vivências diferentes, condições financeiras diferentes. E ele Pode Crer acolheu a gente, os amigos que eu fiz me acolheram de um jeito que eu me senti muito especial. Eu fiquei, por que eu tô fazendo tudo isso? Será que eu realmente mereço, sabe? Então, realmente, cara, confia que vai dar certo. Tenha fé que o caminho é difícil, mas vai dar certo. E no futuro tu vai agradecer esse caminho que tu fez. Essa escolha que tu fez, né? E o CDEP ele veio para contribuir para que eu, de fato, não pensasse em outra perspectiva. Assim como eu vi amigos pensando. E assim como eu também vi amigos morrendo por conta desses pensamentos. Essa minha conexão com o CDEP e essa gratidão que eu tenho, eu sei que eu vou levar para a vida. Porque o meu pai foi voluntário no CDEP. Eu até me emociono um pouco falar da minha família, mas... Meu pai foi voluntário no CDEP e eu lembro que ele trabalhava num posto de gasolina na parte da tarde até a noite. E na parte da manhã, que era quando eu e meu irmão a gente ia pro CDEP, né, no contraturno, ele ficou tão grato por aquilo que o CDEP proporcionava para mim e meu irmão, que ele quis ajudar de alguma forma, né? E na época tinha o sistema de voluntariado e ele se voluntariou a auxiliar na cozinha. Meu pai sempre foi um bom cozinheiro. A gente lá em casa, a gente tem essa conexão com a cozinha também, que é algo que a gente leva... Uma forma da gente demonstrar amor é cozinhando. Tem um ditado que fala isso. E meu pai, ele se voluntariou e ele... Inclusive depois que a gente saiu do CDEP, que eu fui pro Rito, que também é um outro projeto da DVG, ele continuou e por muitos anos ele ficou, depois que a gente saiu do CDEP, meu irmão, ele continuou na cozinha auxiliando, ajudando, como forma de gratidão, assim. Hoje eu tenho bem firmado aquilo que eu quero fazer. E claro que sempre aparecem coisas que acabam modulando e levando a gente, tipo, não, eu quero isso, mas isso aqui é bacana para levar junto, sabe? Que no caso agora está sendo essa minha experiência como mediador de comunidade. E eu nunca tinha pensado na área pedagógica junto com a questão do design, que é algo que eu gosto muito. E toda essa questão de arte visual E hoje tá tendo essa experiência me trouxe um novo pensamento, algo que eu posso construir a partir daí, né? Esse ano nós comemoramos 40 anos da construção das entidades que sempre trabalharam em rede e ao mesmo tempo 10 anos do Instituto. E poderíamos dizer de que esse grande nascedouro e essa grande sementeira jogando sementes nesses grandes canteiros que são os territórios empobrecidos da grande Florianópolis, eles floriram muito na vida da criança, do jovem, do adolescente, na vida das famílias, na vida dos territórios. E celebrar, depois de um ano pandêmico, é celebrar, sem dúvida, um movimento construído com uma solidariedade enorme, uma compaixão enorme, com um senso de justiça social e de luta pela dignidade da vida. Celebrar o Natal, que passou por tantas iniciativas e por tantas formas de suprir necessidades, é chegar num fim de ano e agradecer. Agora, agradecer num final de ano é ter, sem dúvida, um sorriso nos lábios de entender de que fizemos o movimento do Natal de uma forma tão profunda, de uma forma tão fortemente suada, eu diria também, com muita luta, com muita força, com muita garra, com muita firmeza. Então quero aproveitar para agradecer a
todas as equipes de trabalho, desde os educadores, desde as equipes de bem-estar, desde as equipes de gastronomia que fazem o trabalho nas cozinhas, desde as equipes de gestão, de administração, e quero agradecer profundamente todo o trabalho do voluntariado e todo o trabalho dos nossos profissionais, que não só têm uma especialidade, mas têm uma profunda compaixão por esse trabalho, por essa organização, esse abraçar os territórios empobrecidos num profundo abraço, de derrubarmos cada vez mais os muros e construirmos as pontes. Então, um bom término de ano a cada uma, e um bom início do ano que vem. E um ano que vem extremamente, de novo, encharcado, extremamente enamorado de que é possível, sim, construir um outro mundo. Será que tem remédio pra curar meu tédio? Será que existe cura pra toda essa loucura? Calma, o mundo precisa de pausa. Será que estava escrito em algum livro antigo? Se foi premeditado ou coisa do acaso? Calma, o mundo precisa de pausa. No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? Quem é que nunca disse precisa de espaço? Que a vida era corrida, que andava ocupado. Calma, a vida precisa de pausa. Quem é que nunca disse que faltava tempo pra ficar em casa, ficar sem fazer nada? Calma, a vida precisa de pausa.